Hoje vocês vão ver, vão saber, através dessa mensagem, qual é a condição dos desviados. Se você tem filhos desviados, filhas desviadas, maridos desviados, parentes, amigos. Essa mensagem vai mostrar a condição daqueles que Deus entregou, voltou as costas. Aquele que se apostatou. O que se apostatou é aquele que Deus entregou, que Deus soltou e deixou ele por conta dos seus próprios desejos. Você também vai ver, através dessa mensagem, a característica daqueles que não saíram da igreja ainda, mas que estão dentro da igreja também se apostatando, se esfriando, sendo paulatinamente abandonados pelo Senhor. Você vai ver como Deus os trata. Quando Deus envia juízo sobre uma pessoa em forma de abandono. Meu irmão, é terrível saber que alguns podem ser abandonados por Deus. É realmente assustador. E quando nós vemos esse tipo de juízo, onde Deus volta as costas para uma nação, para um povo, para uma comunidade, para um indivíduo, nós já podemos dizer que nós não esperamos o juízo divino. Já estamos o experimentando. Já estamos vivendo esse tipo de juízo. Entretanto, nenhum texto da Bíblia revela melhor essa condição. Nenhum texto da Bíblia revela melhor esse tipo de juízo sendo aplicado do que o texto que nós abrimos, Romanos capítulo 1. Em Romanos capítulo 1 é citado por 3 vezes o abandono de Deus em forma de juízo. O verso 24, capítulo 1, está escrito: Deus os entregou. Verso 26 está escrito: Deus os entregou. E o verso 28, Deus os entregou. Durante todo o capítulo, Deus está manifestando a sua indignação, a sua revolta, a sua ira, em consequência da rebelião, da desobediência humana. E Ele também manifesta aqui a sua justiça, aplicada sobre a rebelião, em forma de quê? Abandono. Por conta disso, por conta da rebelião, por conta da apostasia, por conta da dureza do coração, eu os entreguei. Eu os entreguei. Deus os entregou. O que significa? Deus aplicando o juízo em forma de abandono. Deixar, soltar, voltar as costas. No que consiste esse juízo? No que consiste o juízo descrito de Romanos 1, 24? Deus aplica a sentença deixando de restringir seus pecados. Deixando de restringir seus pecados. É uma privação da graça restritiva, deixando com que o pecador se torne incontrolável. Veja só, o que refreia nossas pulsões, o que impede nós de cometermos atos hediondos, é a graça de Deus, é o Espírito de Deus. Essa punição vem em forma de Deus retirar essa graça, graça restritiva, graça que restringe minhas inclinações, graça que restringe minha maldade, graça que restringe, segura, aperta, contém as minhas maldades. O juízo aplicado aqui é retirar a graça restritiva e deixar o pecador à solta, e deixar ele cometer, e deixar ele na volúpia do pecado, e deixar ele incontrolável. Seus pecados deixam de ser restringidos. Conhece alguém assim? Alguém que perdeu o controle
das suas próprias inclinações. Alguém que está se esbaldando no mundo, no pecado, na iniquidade. Alguém que você nota nitidamente que perdeu a graça restritiva. Uma pessoa que não tem limites para suas atitudes. Eu quero dizer, se você conhece alguém assim, essa pessoa está sob o juízo divino em forma de abandono. Deus entregou. Morra no seu pecado. Qual é a solução para alguém que se encontra nesse estado? Há esperança? Há esperança para o apóstata? Há esperança para quem Deus entregou, abandonou? Há esperança para quem está na fossa da iniquidade? Quem se apostatou? Quem está ouvindo espíritos enganadores, doutrinas de demônio? Quem desceu no fundo do poço? Há esperança. Abra comigo no Salmo 81. Salmo 81 vai também fazer menção do juízo, do abandono, e como Deus supostamente restauraria Israel. Veja só, Salmo 81, verso 11. Mas o meu povo não me quis escutar a voz, Israel não me atendeu, assim deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga seus próprios conselhos. Aqui o juízo. Deus abandonou Israel. Deus entregou Israel, igreja. Agora o verso 13, a solução. Olha o lamento de Deus. Se o meu povo me escutasse. Se Israel andasse nos meus caminhos. Eu de pronto lhe abateria o inimigo. E deitaria mão contra os seus adversários. Os que aborrecem o Senhor se lhe submeteriam. Isto duraria para sempre, e eu sustentaria com trigo mais fino, e o saciaria com mel que escorre da rocha. O que o Senhor está dizendo? Repentance, arrependimento. Arrependimento. Se meu povo me escutasse. O que é escutar? Vou te dar um exemplo para você ver o que tem a ver com arrependimento. Ali está seu pai, você é o filho pródigo. Você volta as costas para o seu pai. Toma a sua herança. Obstinado e segue o mundo. E o pai, filho, volte. Filho, não faça isso. Filho, desista disso. Se o filho ouve, o que ele faz? Converte, muda a rota, se arrepende e volta para o Pai. Irmãos, eu não sei aqui quem está nessa condição. Talvez você tenha filhos nessa condição, amigos, pessoas queridas. Talvez tenha pessoas aqui que estão neste processo. Não houve apostasia definitiva ainda. Qual a palavra para você? Volte, desista disso, recue, dê a meia volta. Se arrependa. Volte-se para Deus. Deixe a sua obstinação. O texto é tão lindo. Se você me escutasse e andasse nos meus caminhos, eu de pronto, a palavra de pronto é de imediato, num instante, abateria o seu inimigo, abateria Satanás, bateria o pecado, e eu sustentaria com trigo mais fino, restauração, perdão, reconstrução, reconstituição, renovo, aliança. Então, o juízo é aplacado, apaziguado, a ira é retirada,
e Deus nos coroa de misericórdia.